Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Essa é a Rádio Justiça, você já sabe que está no Justiça na Tarde. O Walter Lima, ele está com merecidas férias, como eu disse no início do programa de hoje, durante 2 semanas, e nós ficaremos juntos, eu sou Carlos Eduardo Cunha, no Justiça na Tarde, até o retorno do Walter Lima. Obrigado pela sua companhia. E nós estamos acompanhando a transmissão ao vivo do programa Justiça na Tarde também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Basta você sintonizar, procurar e você vai acompanhar, principalmente a partir deste momento, quando teremos o nosso debate de todas as tardes aqui na Rádio Justiça. Nós vamos falar a respeito de um tema importante, curatela. Explicar para os ouvintes do que se trata esse instituto, como surgiu e quais bens jurídicos procura proteger. Quem pode ser objeto e quem pode ser curador e os mecanismos para se evitar abusos. Nós vamos conversar agora sobre esse tema com o Dr. Flávio Grutti, advogado especialista em Direito de Família, Sucessões e Contratos Públicos e Privados, presidente da Comissão de Advogados de Família do Instituto Brasileiro de Direito de Famílias do Distrito Federal, IBDFAM, professor de Direito Civil da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. A doutora Silvia Grutti, advogada e consteladora terapêutica sistêmica, com quem nós vamos abordar particularmente essa parte mais relativa do atendimento diretamente às pessoas que estão ligadas à necessidade desse Instituto da Curatela. E a doutora Mariana Brown, fisioterapeuta especializada em cabeça e pescoço de idosos, com quem vamos abordar dos nossos temas de hoje, inclusive na expectativa a respeito dos cuidados necessários com as pessoas que têm a necessidade desse tipo de acompanhamento. Agradeço muito a participação de todos conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Eu vou começar perguntando ao doutor Flávio com relação ao Instituto da Curatela em si. O que é a curatela? Boa tarde, Cadu. Muito obrigado pelo convite. Vamos transformar essa tarde aqui em muitas informações necessárias. Com certeza. Porque hoje nós temos uma situação que os idosos ganharam mais 15, 20 anos de vida. E as pessoas não estão sabendo exatamente como conviver com os idosos, com essa sobrevida que tem que ser com qualidade. Muito bem. Nós temos o Instituto da Interdição, que a doutrina está denominando de curatela. E nós temos 2 institutos que são interligados, a tutela e a curatela. Quando você fala em tutela, você remete ao menor de idade. Quando você fala em curatela, é o maior de idade incapaz ou idoso que mostre alguma incapacidade para os atos da vida civil ou total incapacidade. Diante dessas circunstâncias, nós temos esses 2 institutos que devem ser utilizados, tutela e curatela, que são espécies do gênero interdição e cuidado. Quando você fala em curatela, você fala em cuidado, dever de cuidado. Eu vou daqui a pouco, eu vou insistir um pouquinho mais com o doutor Flávio para a gente pegar esse âmbito jurídico. Daqui a pouco eu continuo conversando, a gente tem tempo suficiente hoje com as nossas outras convidadas aqui. Como é que se determina do ponto de vista jurídico que um indivíduo ele tem essa incapacidade que o torna eventual objeto, não sei se o termo objeto é muito correto, de ser alvo de uma interdição e ser submetido a uma curatela? Muito bom. Olha, vamos responder exemplificando. Uma família com 3 filhos e um idoso. Esse idoso, eventualmente, começa a apresentar alguma alteração. A exemplo de esquecimento, a exemplo de perda de orientação espacial, dificuldade de raciocínio. Daí você já começa a ficar atento que algo pode estar impossibilitando esse indivíduo de gerir a própria vida. Quando isso acontecer, é necessária uma ação de interdição ou uma ação de curatela. É uma sinonimia. Então, quando você tem um consenso entre os herdeiros, entre os filhos daquele idoso que nós pegamos como exemplo, fica tudo mais fácil. Porque quem exerce a curatela? Normalmente, aquele que está mais próximo e que tem maior proximidade e carinho com o curatelado. Quando os filhos estão em consenso, tranquilo, é um procedimento extremamente rápido. Agora, quando há dissenso, costuma dar alguma confusão familiar. Então, você tem que ajuizar uma ação de interdição
quando você propõe essa ação, você tem que aparelhar com um laudo médico da medicina especializada, onde vai constar o CID e o que aquele médico especializado, que já vem atendendo o futuro curatelado, achou que é necessário. Muito bem, é nomeado curador provisório. E uma vez nomeado o curador provisório, os demais herdeiros são citados para participarem daquele processo. Pode ser que o juiz aceite apenas o laudo apresentado e pode ser que o juiz requeira uma perícia judicial com peritos médicos de confiança daquele juízo. Feito isso, estabelecido que realmente aquele indivíduo precisa de uma curatela, o próximo passo é estabelecer o limite da curatela. Então, o curatelado ele vai ter uma incapacidade, uma assistência para tudo, para todos os atos, ou apenas para alguns atos da vida civil. Daí o processo se desenvolve, vai redundar em uma curatela definitiva e uma vez sentenciado, transitado e julgado, nós vamos ter periodicamente prestações de contas, que é a oportunidade em que o curador vai prestar contas sobre a administração da vida e do dinheiro. Doutora Mariana, esse é um momento evidentemente delicado quando falamos a respeito de lidar com uma determinada pessoa que esteja em vias de sofrer um processo de interdição, e aí tem-se de apelar para a ciência e saber se realmente aquela pessoa está inserida nesse contexto. Como é que se faz isso? A minha avaliação é fisioterapêutica, né? Uhum. Geralmente o médico quem vai laudar, né, essa condição psíquica, geralmente, né, do idoso, porque a debilidade em relação motora, a gente já vem acompanhando até em casos de não curatela, né? A gente teve um caso na minha família, por exemplo, meu padrasto, que sofreu uma demência e veio falecer ano passado e a gente teve que utilizar todos esses recursos, né? E isso foi um processo um pouquinho longo. A gente está falando de um processo jurídico, mas envolve muitas questões familiares, logísticas e de recursos diferentes, não só financeiros, mas em termos de auxílio psicológico também para o idoso, né? Eu vou perguntar para os dois no caso aqui, porque estamos falando a respeito, acho que os casos mais famosos são de alguma demência especificamente, a pessoa ela não tem o controle racional a respeito dos bens, por exemplo. Uhum. Mas se eu entendi bem, existe a possibilidade de curatela, caso ela tenha, por exemplo, um idoso tenha deficiência motora, por exemplo, pode-se falar em curatela nesse caso, doutor? Não, a deficiência motora por si só não interessa ao direito. O que interessa ao direito é a capacidade de tomar decisões, de gerir a própria vida. Enquanto aquele futuro curatelado estiver raciocinando, apto para tomar decisões, não tem espaço ainda a curatela. Agora, a curatela ela é bem ampla. Normalmente, quando a gente fala nesse instituto, a gente pensa só em demência, Parkinson, enfim, essas doenças que agora estão mais evidentes porque nós estamos indo facilmente a 85, 90 anos. Antes não era tão comum nós ouvirmos isso. Mas a curatela, a interdição, também tem espaço, por exemplo, quando existe uma situação de prodigalidade. Tem sido muito comum pessoas mais jovens, porém maiores, viciadas nesses jogos de apostas eletrônicos. Isso tem sido muito comum nos escritórios, inclusive motivos para divórcios. O ébrio habitual, né, aquele dependente alcoólico, ele também pode ser interditado. E também nós temos a situação dos viciados em tóxicos. Enfim, de uma maneira genérica, todo mundo que não puder exprimir a sua vontade de forma permanente ou transitória, total ou parcial, pode sim ser sujeito à interdição. Eu já vou chegar na doutora Silvia, que está aqui esperando a oportunidade, porque a gente desenha justamente esse panorama para que possamos falar justamente da questão sistêmica, que é muito importante no caso. Eu volto com a doutora Mariana justamente a respeito dos tratamentos que podem ser feitos. A sua expertise é justamente a área de fisioterapia. E muitas vezes os pacientes idosos eles podem ter agravantes, tanto no caso, por exemplo, de um paciente curatelado, tem esse aspecto que foi dito pelo doutor, mas ele também tem uma série de sintomas, é um sistema também, de certa forma, e que ele tem que ser tratado.
Quais são os paradigmas? Como que se faz a constatação e o tratamento de uma pessoa assim dentro da sua experiência? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nem toda família tem o preparo econômico, físico, né, e psicológico para atender esse idoso. Chega um momento que, muitas vezes, mesmo com auxílio da equipe multidisciplinar, né, área de saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, a equipe só vai aumentando de acordo com aquela demanda do idoso. E mesmo assim, nem sempre a família tem aquela aptidão para poder cuidar, porque em muitos casos o idoso deprime a um modo que ele fica acamado, que ele fica numa cadeira, e aí o ambiente já não ajuda, a acessibilidade, as pessoas já não conseguem mais gerenciar, porque muitas vezes estão trabalhando o dia inteiro e não conseguem ter nem acesso, às vezes, ao acompanhante, se está cuidando bem ou não. Então, tudo isso é bem relevante para o idoso, porque muitas vezes, quando a família não consegue gerir mais, ela acaba gerenciando para algum local ou para uma equipe maior que consiga cuidar dele. Eu acho que o gancho é perfeito para a doutora Silvia, exatamente, porque, como se vê, trata-se de uma questão já da sua expertise também sistêmica, ou seja, a necessidade, muitas vezes, de uma curatela significa uma vida que está dependendo de um conceito familiar e que muitas vezes não é o ideal. Como é que se trabalha isso, doutora? Cadu, olhando assim, do ponto de vista terapêutico sistêmico, primeiro a gente tem que fazer essa visão ampla, né? Aonde que esse idoso está inserido. Porque o que a gente observa, na maioria das vezes aí, é uma quebra de hierarquia, né? Então, o idoso é colocado num lugar de total incapacidade. Então, começa por aí. Então, começa a olhar o idoso com capacidades diminuídas, né? Até o próprio cuidador que ali tem um manejo todo dia, ele tem que ter esse cuidado, até não falar, até não se dirigir. Porque o que a gente observa, a infantilização do contato com o idoso. E o idoso é uma pessoa que já passou ali um caminho longo, vivido, já trabalhou em órgãos, já teve suas funções, já construiu família, já criou filhos. Então, não precisa infantilizar ele. É trazer ele para uma realidade, para um auxílio, demonstrar para ele que ele tem capacidade de gerir, de ter autonomia, mas com uma pessoa do lado auxiliando nas questões do dia a dia, às vezes alguma dificuldade de mobilidade. Mas esse cuidado de não invadir a personalidade dele, respeitar a individualidade dele, a autonomia dele, isso é primordial para que o sistema fique em equilíbrio e não comece a haver a desordem ali. De quê? De inversão de papéis, né? Então, muitas vezes o filho se coloca no lugar do pai, aí o pai vira filho. Se esse filho tem um filho, o filho dele vai ficar com alguma falta. E aí o sistema vai desorganizando em cascata. Então, é muito importante ver quem está à frente da palavra idoso, porque o idoso é só uma fase da vida. Então, identifique, procure estudar ali a personalidade daquela pessoa, quem foi aquela pessoa, o que ela gosta de fazer, e chama ela para o dia a dia, para as atividades, para a movimentação, para o fluir ali da vida. Porque senão ela vai ficando ali mais quieta, mais silenciosa, ela se coloca num lugar, numa posição de inutilidade. Como a Mari falou, vai chegando a depressão. Então, tem que ter esse manejo. Quem lida com o idoso tem que ter essa visão mais sensível. Existe um elemento de culpa, muitas vezes, nesse processo? Demais. Existe. Existe, porque, na verdade, a culpa, ela está atrás de, eu tenho que prover tudo para o meu pai, né? Ou eu tenho que dar tudo para o meu filho. Existe ali essa culpa por trás, né? E muitas vezes esse sentimento é próprio da pessoa, né? Nem da outra pessoa em si. Então, tem que se trabalhar primeiro a culpa. Por que você está com culpa de deixar o seu pai com a cuidadora? Por que você está com culpa
de fazer determinados processos como esse de interdição, que ainda hoje é um tabu, né? A pessoa acha que está tirando ali a vida, é traição, e não é isso. Muitas vezes é um processo que vai trazer uma proteção, né? Então, a gente tem que mudar essa visão, porque é meio que cultural do nosso país. Né? Outra questão é o acolhimento em casas especializadas. Hoje em dia tem casas especializadas que, às vezes, o atendimento é um atendimento de ponta, né? Com toda a programação, com quartos individuais, só que isso tem um custo, né? Mas olhar para isso, não do foco negativo, porque o foco negativo é uma culpa que você carrega dentro de você. Mas uma pessoa que vai ter toda assistência, vai ter uma nutricionista, vai ter um fisioterapeuta, né? Vai ter um serviço de quarto ali só para ele. Então, começar a olhar de um outro ângulo. O doutor quer fazer uma intervenção, não? Eu achei que tinha... Sim, a Silvia falou um ponto muito interessante, essa questão quando as famílias me procuram para consultar. Flávio, eu tenho essa situação, o que eu faço? Eu começo a enxergar a necessidade de uma interdição. Por quê? Vamos pegar aquele nosso exemplo do início? Uma família, a mãe está viva, ela é idosa, ela já está precisando de auxílio motor e de auxílio também para tomada de decisões. Temos 3 filhos, um bem distante, mora lá do outro lado do mundo. E aquele filho mais próximo, aquele filho que está dando mais carinho, que está movimentando o dinheiro, as finanças, e permanece nessa situação de informalidade, corre risco. Corre risco por quê? Porque amanhã ou depois, se a situação piora ou acontece o óbito desse idoso, aquele que está distante pode chegar e dizer, está tudo errado. Você geriu mal o dinheiro do pai, o dinheiro da mãe. Você deveria ter colocado numa casa de repouso, você deveria ter cuidado melhor, você deveria ter contratado vários cuidadores. É sempre no campo do deveria. Então, quando você formaliza a interdição e você se torna um curador com a chancela do jurídico, é mais segurança para você que está na função de curador, agora oficial, e é melhor também ao próprio curatelado. Porque, de repente, se aquele curador está malversando parte do dinheiro, sabendo que tem que prestar contas, ele vai ser mais diligente, ele vai ser mais cuidadoso. Mas quando eu sugiro uma ação de curatela ou de interdição, normalmente as pessoas recuam, porque acham que, como ressaltou a Silvia, que seria uma traição àquela pessoa que ainda vive. Interessante, né, Cadu? Com certeza, com certeza. A gente vê diversos casos de conflitos familiares que são gerados sob pontos de vista diferentes. O que, inclusive, existe essa questão. Inclusive, já repetiu, inclusive, 2 vezes, você pode ter situações em que o ponto de vista daquelas pessoas da família que cuidam em relação à questão da fisioterapia, por exemplo, não, mas você deve fazer um tratamento X, a estrutura da própria casa, muitas vezes, para se facilitar o acesso e mobilidade da pessoa. Quais os principais desafios que tem se visto com relação a isso? O que é necessário se observar para uma pessoa que necessita de cuidados específicos? O primeiro ponto é a relação da necessidade do idoso com a necessidade familiar, porque nisso já se enquadram muitos quesitos. Um deles é a relação da acessibilidade. É bem comum a gente pegar os idosos para cuidar e não ter acessibilidade, principalmente, por exemplo, em banheiro. Então, é um dos locais de maior risco, ainda mais quando o idoso vai tomar banho, está molhado, e ele não tem uma barra de proteção, ele não tem um tapete antiderrapante, ou o tapete foi colocado e não foi bem vedado. Então, tudo isso a gente tem que ir conversando aos poucos na casa, porque muitas vezes você começa a reabilitar e cuidar do idoso e ele vai deprimindo. Muitas vezes a gente já não chega assim com o idoso propriamente já disfuncional. Ele está entrando em disfunção muitas vezes e aí a gente vai vendo a necessidade. Se esse idoso, nas atividades de vida diária,
onde a fisioterapia já vai treinando ele para o que ele precisa, né? Se ele precisa mexer com cozinha, a gente vai trabalhar com um fortalecimento de preensão aqui, palmar, né, os dedos. Se ele precisa levantar, né, do banheiro para ficar em pé, a gente vai treinar sentar e levantar numa cadeira. E nessas atividades que a gente vai começando a instruir a família sobre as necessidades da acessibilidade, do apoio, de como que eles podem também ir auxiliando o idoso. E muitas vezes isso exige obra, isso exige também uma mudança na construção familiar, um banheiro às vezes utilizado só pelo idoso. Então, tem muita mudança dentro dessa estrutura. Então, a necessidade do idoso, a necessidade familiar deve entrar em consonância e tem que ter muita comunicação e diálogo dentro disso, porque muitas vezes o idoso veio de um lar independente, onde ele era realmente ativo, e isso vai mudando quando ele muda muitas vezes para a casa de um filho ou precisa de outros auxílios, né? O custo de uma adaptação dessas é sempre alto ou é possível se fazer também uma adaptação da adaptação? Digo o seguinte, alguém que talvez esteja nos ouvindo agora, às vezes tem uma família independente, talvez até da família, mas ela já pode estar assustada com a expectativa de custos e ela às vezes não tem uma condição melhor no sentido de fazer, por exemplo, uma obra. É possível se fazer adaptações nesse sentido? Sim, é possível fazer bastante adaptação numa casa, né, ou num apartamento. A dificuldade seria muito mais voltada para a disfunção do idoso. Quanto mais disfunção, mais aparatos esse idoso requer. A minha avó mesmo faleceu já com 98 e nos últimos anos precisou de muito mais cuidados porque já foi, né, deprimindo bastante e precisou, aí começa, uma maca móvel, aí tem que subir e descer, aí tem que ser elétrica, então tudo isso vai custeando, né? Mas hoje em dia a gente tem alguns apoios, inclusive em rede pública. Eu tenho amigas fisioterapeutas que trabalham no sistema público, até perguntei para elas sobre, por exemplo, cadeira de rodas, e procurando um sistema público você consegue adquirir. Então, temos tanto o Hospital da Criança, o HUB, serviços públicos. Se você procurar, com certeza você vai conseguir um apoio e eles vão fazer esse gerenciamento também. Doutora Silvia, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que pouco se fala em um aspecto específico desse sistema, como estamos abordando aqui. Falamos a respeito de culpa e da tentativa de inserção, inclusão, uma falta de experiência e paciência. Mas eu acho que eu já vi situações em que, como eu disse, pouco se fala, que às vezes um indivíduo mais velho, ele tinha uma posição talvez um pouco autoritária em relação àquele núcleo familiar e nesse momento que ele fica fragilizado, às vezes elementos até de uma certa vingança ou má vontade com relação àquela pessoa que agora está vulnerável. Na sua experiência, tem visto isso também? Cadu, existe, né? Existe, mas aí a gente está falando de um sistema que já está na posição doentia, né? O disfuncional. Então, o que se faz a princípio, quando você identifica essa questão de resistência ali? É tentar colocar em ordem. Primeiro passo é colocar em ordem. Então, você tem que buscar ali, tanto para a pessoa que cuida, para o filho que ficou, tentar colocar as situações que ocorreram quando era pequeno, os traumas. Então, primeira coisa, você vai olhar a pessoa que está cuidando. Então, você trata primeiro esse indivíduo, né, para que ele tire ali os traumas, as dores, as amarras, aquele sentimento de que foi por algum motivo, né, tem N motivos, injustiçado, né, porque os nossos pais, na verdade, quando a gente começa a olhar a história dos nossos pais, a gente começa a enxergar eles de uma forma diferente. Então, talvez a agressividade dos nossos pais se justifica, não estou falando assim, é saudável, mas porque ele também recebeu algo lá atrás que machucou. Uhum. E como, né, a constelação familiar ela é muito recente, então não se tinha esse conhecimento desses sistemas girando.
E o que acontece? Se você começar a consertar ali, a levar para o campo da aceitação, eu digo assim, cada um com suas responsabilidades, suas consequências dos seus atos. Mas se você começar a ver a história do seu pai e ver que por trás ali, daquele pai, existia uma pessoa ferida, magoada, que teve dificuldades na vida, muitas vezes passou fome, né? A gente vem de uma geração que os nossos pais às vezes trabalharam em roça, perderam pais muito cedo, a expectativa de vida aumentou tem pouco tempo, né? Então a gente também está caminhando nesse processo de lidar com o idoso. Então tudo é um estudo, tudo é um aprendizado, tudo é um processo, é um passo a passo. Então a primeira coisa, tentar reconciliar essa conexão, pai e filho, ou filho e mãe, né? Essa reconciliação saudável e seguir adiante. Se você não conseguir isso, o sistema ainda vai começar ali, vai continuar ali em resistência e não vai andar. Doutor Flávio, inclusive, eu me lembro que nos atendimentos, por exemplo, apenas um exemplo, dos juizados especiais, nós temos os NUPs, os núcleos psicossociais, que levam exatamente em consideração os contextos familiares para que, por determinação judicial, isso seja tratado. Como se lida justamente com essas questões, também tão delicadas, em que o próprio operador do direito, tem muita gente que não gosta dessa expressão operador do direito, então vamos falar, tudo bem, como lidar com isso no sentido de ter a percepção da lei, evitar-se abusos e se administrar essa questão tão delicada que é esse sistema que muitas vezes ele já pode vir viciado de tempos anteriores. Olha, Cadu, há anos eu espero uma pergunta dessa ao vivo, porque sua pergunta é muito boa. O operador de direito, o advogado familista, ele não pode ter a mesma conduta de um advogado contratualista ou tributarista. Por quê? Primeiro, para você lidar com o direito das famílias, com o direito das sucessões, com o direito do idoso, com varas da infância e da juventude, antes de tudo você tem que conhecer o comportamento humano. Não que você tenha que ser um especialista em saúde mental, mas pelo menos o contexto em que você vive e que aquele cliente está inserido, você tem que ter a expertise para saber conduzir aquele processo. O advogado familista que se baseia tão somente na lei e nos procedimentos não vai a lugar nenhum. Ele vai parar em algum momento e o pior, ele pode até ganhar seus honorários, mas ele não vai resolver o problema daquela família. Então, por exemplo, quando nós fazemos a primeira reunião, o primeiro atendimento, nós advogados que já temos uma preparação maior, longe de ser psicólogo, mas que a gente já tem um entendimento do comportamento humano, a gente faz uma espécie de uma anamnese. A gente vai ver todo aquele contexto familiar. E os comportamentos se repetem. Daí chega um momento que você vê, às vezes, que o algoz não é a outra parte, o algoz é o seu próprio cliente. No primeiro momento você acha que ele está certo, mas a convivência aumenta e você vai ver quem está errado, é o seu cliente. Daí é o momento de você conduzir o processo, mais uma vez, para conciliação, ou apelar ao juiz, numa fase específica que nós chamamos de especificação de provas, protestando para que seja feito um exame naquela família, naquele contexto. E os tribunais têm as equipes interdisciplinares, multifacetadas, com profissionais de várias áreas que vão fazer esse atendimento. Só tem um problema. O problema é que demora. A demanda está muito alta. Pelo menos aqui na realidade do Distrito Federal, demora pelo menos 6 meses, mais 2 para laudar. Então, tem que ser feito alguma coisa durante, porque às vezes não dá para esperar. Se você não optar por esses núcleos, você pode passar para uma perícia particular, mas quem pede paga, gira em torno de 5 a 6 mil reais. Mas a visão sistêmica, a visão atrás daquele problema, a visão do estado de saúde físico e mental, o advogado tem que ter. Como é que fica a questão
nas situações de conflito em relação à defesa dos interesses. Por exemplo, um filho pode contratar um advogado porque tem uma visão específica da situação daquele pai que está em via de ser curatelado ou já acha que o tratamento está sendo incorreto. O advogado é da do filho, o advogado representa os interesses do curatelado, o outro, por sua vez, apresenta um outro advogado, isso vai para o Ministério Público. Como funciona essa dinâmica? Sim, isso é muito comum. Agora, curioso, Cadu, é que aquele filho ou aquela filha que aparece para contestar, diz que tudo está errado. Mas aí o curador fala, então tá bom, daqui para frente você vai tomar conta do nosso pai e da sua mãe. Não quer. É legal para apontar o erro, mas não quer assumir o encargo. Porque cuidar dá trabalho. Cuidar de idoso dá trabalho. Cuidar de um maior incapaz dá trabalho. Muitas vezes você tem que abdicar da sua própria vida, do seu próprio casamento, dos seus próprios filhos, deixando lacunas, como a Silvia disse, os espaços vazios são muito sensíveis. Então, todas as vezes que há um conflito de opiniões, normalmente o fim almejado mesmo é dinheiro, é gerir a parte financeira. Há casos e casos, mas quando há uma divergência muito grande, nós temos a atuação do Ministério Público, o Ministério Público vai opinar e o juiz é o destinatário da prova, é o condutor do processo, e ele vai decidir, sempre com base na opinião técnica dos estudos psicossociais ou da perícia particular. A questão do tratamento, doutora Mariana, às vezes ela é utilizada como argumento no sentido de dizer, mas vocês estão fazendo uma técnica específica, eu acho que está errado, isso é muito comum de acontecer? Como assim? Por exemplo, um indivíduo X, ele é filho de uma pessoa cujo irmão ou irmã... Não aceita o tratamento. Não aceita o tratamento, exatamente isso. Não aceita a conduta, né? Isso é muito comum. Como eu disse, eu vivi isso em casa e eu vivo, inclusive, conduzindo, né, essa reabilitação de idosos e há uma divergência, às vezes, na comunicação, não com o idoso, mas com o filho do idoso. Aí, meu filho que está cuidando hoje. Não, hoje é o outro, ele vai para outra casa. Então, até a diferença de ambiente, às vezes, eles enfrentam. E aí o filho, às vezes, quer um horário diferente, ou ele acha que o idoso está fazendo pouco. Isso é bem comum. E a gente tem que lembrar, se o idoso está incapaz, muitas vezes ele não vai estar nem em ordem psicológica e psíquica, muitas vezes naquele dia, porque há uma oscilação de humor. Isso é muito importante a gente lembrar, porque tem dias que você chega na casa e o idoso fala assim, eu não vou fazer. Aí você vai conduzindo uma comunicação e vai conversando. E muitas vezes a família acha que é má vontade de quem está tratando ou cuidando. Mas há essa relação de difícil acesso, muitas vezes, com o próprio idoso pela condição dele mesmo. É uma questão que eu me lembro agora, na verdade é uma analogia que eu farei com a doutora agora falando a respeito disso, que eu me lembro de uma aula de música. Na verdade, em que um professor, que era um PhD, na verdade, era um curso de verão da Escola de Música de Brasília, e ele fez uma observação que eu nunca esqueci, que se aplica a muitas situações. Ele dizia que, às vezes, você se foca na técnica ou no sintoma, talvez fosse o caso, ele observando uma aluna que ela começou a sentir dores fazendo a execução de determinadas músicas. Mas o que é isso? E inicialmente os professores focavam no procedimento técnico dela. Na verdade, esse professor, que tinha uma outra visão, ele perguntou que trechos da música você toca e que você começa a sentir isso. Era exatamente nos trechos em que ela ficava nervosa, porque ela achava que ia errar, ele começou a perceber um determinado movimento e que aquele movimento fazia com que o braço dela começasse a mexer no nervo, não sei os detalhes disso. E então ele falava, às vezes se ataca o sintoma ou a técnica, no caso específico, e a causa ela está lá atrás. E aí foi se descobrir que ela tinha toda uma questão de vida relacionada àquilo. Isso deve acontecer muito exatamente nesses momentos em que o indivíduo ataca o pai e, na verdade, ele pode estar atacando o irmão, a mãe ou qualquer coisa assim. É algo que precisa ser investigado. Voltamos à questão sistêmica. Isso. Então, tem, assim, uma ideia de que tudo é pai e mãe, né? Então, vamos tirar isso, né? Essa questão de que tudo levar para pai e mãe. Não é isso. Às vezes, até numa própria escola, pode acontecer isso, né? Então, se a gente entrar na linha do tempo ali da pessoa,
e fazer a leitura corporal dela, às vezes ela sofreu algum tipo de trauma que eu digo assim, naquele momento infantil, né, daquela idade, ela entendeu aquilo como um trauma, algo que invadiu a privacidade dela, algo que ofendeu, né, o que a gente chama de bullying, né? Então, isso remeteu a ela a um lugar que marcou, como se fosse um imprint. Muitas vezes inconscientemente. Isso, inconsciente. Mas na visão dela, naquele momento, ela entendeu aquilo como algo que marcou. E aquilo ela vai carregando para a vida adulta. Então, na vida adulta, o que a gente vê e percebe, quando se faz a leitura corporal do cliente, são justamente esses movimentos. O corpo não mente. Então, quem tem a técnica de leitura corporal vai, na hora que a pessoa estiver na sua frente, você já vai ver aonde que estão os pontos que marcaram aquela pessoa. Isso é muito usado na constelação familiar? Muito usado, muito usado. Então, aí você já começa a trabalhar o cliente já em cima desses movimentos. O movimento corporal, ele não engana, né? Se você traz para a mente, na conversa, a pessoa leva para o mental. Tem pessoas que são muito racionais. Então, tudo que você perguntar, ela vai trazer para o racional e vai expressar o que ela está na mente. Mas o corpo não vai mentir. Então, você tem as técnicas para você chegar àquele trauma, aquele conflito pessoal, através de perguntas, fazendo a leitura corporal. Nós estamos na 104,7 Rádio Justiça FM abordando a questão da curatela e como o ouvinte que já nos acompanha aqui percebe, por trás dessa palavra há muitas questões envolvidas, há muitas dinâmicas familiares, traumas muitas vezes e que refletem a própria situação mental de todos os envolvidos, não apenas a pessoa que está sendo curatelada. O doutor Flávio falava a respeito agora há pouco da questão do dinheiro. O sistema jurídico ele prevê, pelo menos em tese, que se investiguem as situações para evitar os abusos. E, às vezes, um processo de interdição, e acho que a literatura jurídica e até a ficção, elas são áreas bastante fartas nesse sentido, do registro de que isso, às vezes, pode ser um instrumento com vistas a algo muito diferente da questão do eventual curatelado. Como funciona o sistema no sentido de proteger-se as pessoas de situações desse tipo? Muito bem. O sistema jurídico ele é pautado no princípio do melhor interesse do curatelado. Isso começa no momento da definição sobre quem vai cuidar. O parente mais próximo, o mais capacitado, o que tenha mais carinho, cujo relacionamento entre ambos é mais forte, é mais sólido. Então, se de repente você recebe esse ofício de ser curador de um ser humano, você vai ter que prestar contas. Agora, muitos me perguntam, Flávio, quem vai ser curador, como eu disse há pouco, tem que se privar de família, de namoro, tem que se privar até da paternidade do próprio filho. E é muito difícil você manter o equilíbrio. Porque o idoso, no momento que ele se sente só, ele vai conseguir, não raramente, Cadu, ele vai conseguir te manipular para ter o máximo de atenção que ele puder. E ele, não por maldade, mas por necessidade, ele não está preocupado se aquele filho que está cuidando dele está renunciando à própria família total ou parcialmente. Por outro lado, você tem que ficar muito atento à gestão do dinheiro, principalmente. Por exemplo, para você manter um idoso em casa com 2 cuidadores e um fisioterapeuta, é uma empresa. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Nem todos, não é a nossa realidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa vai ficando idosa, se prepara para ir para uma casa de repouso. E são lindas as casas de repouso. Uma realidade bem diferente aqui do Brasil. Mas nós já temos uma opção dessa. Então, o que acontece? Dinheiro. Primeiro, poucas pessoas sabem disso, Cadu. O curador, ele pode pedir ao juiz que arbitre uma remuneração para ele. Então, por exemplo, se você cuida do seu pai que ganha, supostamente, 20 mil reais, você pode falar, juiz, por causa do munus público, por causa dessa minha função, chamamos de munus, eu preciso deixar de trabalhar ou diminuir minha carga do trabalho.
Então, eu quero que o senhor arbitre para mim um percentual dessa renda, porque eu também preciso sobreviver. Então, o curador, ele pode e deve ser remunerado. Agora, ele não pode decidir por si só. Ele tem que pedir ao juiz. Anualmente, essas prestações de contas acontecem. Em algumas situações, semestralmente, ou em algumas situações, findos cada exercício. Varia conforme o caso concreto. As pessoas falam assim, mas Flávio, vai dar um trabalho tão grande, todo ano eu vou ter que abrir um processo? Não. Você tem um processo mãe, que é a ação de interdição. Aí, anualmente, ou conforme determinado pelo juiz, você vai fazer algumas declarações incidentais, alguns processos que são autuados em apartado ou incidentais, conforme a realidade de cada lei de organização judiciária. Então, por exemplo, no Distrito Federal, você mantém o processo de interdição e, periodicamente, você atravessa a petição, como nós chamamos no jargão, prestando contas, que não precisa ser uma contabilidade analítica como de uma empresa, mas você vai ter que fazer uma demonstração do que entrou e do que foi gasto. E isso vai dar segurança para todo mundo, como eu disse, para o curador e para o curatelado. Da onde vem esse financiamento? É da Previdência? Não, é do rendimento do próprio curatelado. Se ele for servidor público, desconta do contra-cheque dele. Se ele for, por exemplo, sócio de uma empresa e ele não consegue mais gerir a empresa, do prolabore dele. Se eventualmente ele tiver participação no lucro, da participação do lucro dele, que é uma questão diferente da Previdência. Mas, se for, por exemplo, um cidadão aposentado pela Previdência, ele recebe uma remuneração. Da mesma forma, vai ser descontada a remuneração do curador daquele pensionamento do curatelado. E se a pessoa for hipossuficiente? O curatelado? O curatelado. Aí complicou. Aí tem as situações de que o curador realmente não vai poder pedir dinheiro porque ele não tem de onde tirar. Eu desconheço no direito previdenciário, não é minha área de atuação, mas eu desconheço de algum regramento em que o regime geral da Previdência, por exemplo, remunere o curador diante de uma situação que ele esteja cuidando de um hipossuficiente, de um vulnerável economicamente. Existe a possibilidade, ou melhor, eu não vou dizer a possibilidade de abuso, porque isso sempre existe, mas existe um cuidado na investigação da situação do curador e do curatelado para evitar justamente a intenção de obter benefício próprio, ou seja, de obter dinheiro, eventualmente, da renda do curatelado? Isso é muito comum, Cadu. O sistema da prestação de contas tem como objetivo principal justamente esse, fiscalizar as contas. Não por acaso o Ministério Público ele tem que chancelar ou não as contas aprovadas, apresentadas e o juiz também. Agora, o que costuma dar muita confusão? Suponhamos, vou me colocar como exemplo, que eu tenho um pai idoso e eu sou o curador. Não temos uma situação econômica muito fácil, mas o que eu tenho que fazer para dar vida na vida do curatelado? Eu tenho que levá-lo para passear, eu tenho que tomar um café como ele fazia, eu tenho que levá-lo para almoçar onde ele quiser, no domingo ou onde eu puder. É natural que eu pague a minha conta com parte da remuneração do curatelado. Então, quando há, por exemplo, conflito entre os irmãos e vem a prestação de contas, aí fala, olha, o Flávio gastou R$400 em cafés e almoço com o meu pai. Pode isso? Pode, não é excesso. Tem que haver um mecanismo de freio e contrapeso, tem que haver uma razoabilidade. Agora, se você subtrai o dinheiro, eventualmente, para comprar um carro para você, para fazer uma grande viagem, aí é diferente. Então, o olhar atento do Ministério Público, o olhar atento do magistrado ou da magistrada e do próprio advogado vai atuar de uma maneira bem satisfatória nesse equilíbrio. Olha, não foi intencional, mas nós tivemos uma entrevista mais cedo relativa à FGTS, que parece que talvez ela se encaixe um pouco nisso. Como o doutor disse, não é bem a sua área, mas eu achei bastante interessante. Me veio agora que nós fazemos a pergunta para um colega anterior, que é a seguinte notícia. TRF5 autoriza trabalhador com pai enfermo a sacar o FGTS. Foi ele até, pelo que nós conversamos agora há pouco, ao vivo com outro advogado, ele disse que isso se encaixava com a jurisprudência prevista na legislação, no sentido de que eu tenho aqui, só um minutinho, doutor, já vou ler aqui,
A lei do FGTS 8.036 de 90 prevê uma série de questões, mas a decisão do TRF5 foi no sentido de que aquela lei ela é exemplificativa. E algumas pessoas entram na justiça, o que, segundo essa interpretação, estaria dentro da previsão do próprio STF, no sentido de que a saúde é um direito constitucional fundamental. Então, que comprovada a situação de carência da pessoa e de necessidade, então houve autorização de saque do FGTS. Seria talvez uma alternativa, eventualmente. Sim, muito boa decisão. Lembra que eu falei do princípio do melhor interesse do curatelado? Então, todo o arcabouço jurídico é voltado nesse objetivo. Às vezes você não tem uma norma específica positivada. O que é positivada? Prevista em lei. Daí que nós temos, no caso, um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? Que admite uma interpretação extensiva. Então, diante de uma situação, você fundamentando com base no princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio do direito à saúde, que são princípios de raízes constitucionais. Você pode manejar um pedido nesse sentido, por exemplo, retirando, fazendo o saque do FGTS fora das situações ordinárias, normais, para atender aquele interesse específico e premente do curatelado. Vou abordar um pouquinho a questão técnica, digamos assim, do tratamento do idoso. E assim, eu tenho até alguns dados aqui que são relativos exatamente à questão da expectativa de vida que tem aumentado das pessoas. Aqui eu tenho dados relativos a uma pesquisa do IBGE, divulgada em agosto de 2024. Uma pessoa, no caso de Brasília especificamente, Distrito Federal, ela tem uma expectativa de vida até os 79,7 anos de idade, homem ou mulher. Seria a maior do Brasil, segundo esses dados. Por outro lado, quem nasce em Roraima ou Amapá em 2024, ou seja, as pessoas que estão nascendo nesse ano, teriam uma expectativa de vida até 74,3 anos de idade, média nacional em 76,6 anos. Já foi muito menor. A pergunta que eu gostaria de fazer seria no sentido de que esse aumento de expectativa de vida, isso com certeza, já faço praticamente a afirmação, pode dar a negativa, de que os problemas eles aumentarão para essas gerações que estão vivendo mais à medida em que a idade vai passando. Há um contraponto também em relação a isso, né? Existe um maior conflito geracional porque as pessoas que não conseguem ter uma independência financeira e atividade social independente, né, e de mobilidade, elas têm a necessidade de ter essa relação familiar mais estreita e exige essas mudanças que a gente conversou, mas, por outro lado, eu também trabalho com idosos extremamente ativos. Eu tive um idoso agora recente que teve uma debilidade depois de um problema pulmonar, uma pneumonia que se arrastou com um probleminha renal, e aí ele foi debilitando, mas até então, e ele já está se recuperando, 90 anos, andando de carro, dirigindo, fazendo o curso dele de culinária, fazendo uma culinária, aliás, maravilhosa, me chamava para almoçar, e uma pessoa super ativa, com um meio social muito ativo, que é uma coisa também bem difícil, né, da gente ver o idoso. E, inclusive, nesse local, os idosos, eles têm um costume, as idosas também, né? Eles de se encontrar em algum local, são várias pessoas aposentadas, e as senhoras se encontram para fazer crochê, conversar e orar. E aí, esse dia semanal é esse encontrinho, assim, onde elas conseguem se expressar. Porque muitas vezes o familiar está do seu lado e ele não consegue ter uma escuta ativa para suas necessidades, para algo que você deseja, para suas dores, para os seus problemas. Então, essa relação social é muito importante. E existem, sim, idosos hoje com... Você vê o idoso, gente, hoje em dia parando numa vaga especial, você fala, ele está melhor do que eu, né? A gente, com esse corre-corre, às vezes não cuida tão bem da saúde e o idoso está lá malhadíssimo, super ativo. E
utilizando melhor, assim, da sua qualidade de vida. Então, a gente também tem mudado muito e melhorado muito essa qualidade de vida em relação às atividades de vida diária e independência. Então, tem esses dois pontos, assim. Isso já puxa exatamente outro ponto que eu gostaria de chegar, que era exatamente a questão de que quando se fala em cuidados do idoso, já estamos falando de curatela, já há uma tendência a uma visão... Pergunto se não é estereotipada com relação à vida após uma determinada idade. Então, já se falamos em fisioterapia, especializada em relação ao idoso. A gente já faz uma ideia do idoso totalmente, já em absolutamente quase decadência, caquético, já esperando a morte. Essa. Isso é um pouco estereotipado, não precisa ser assim, então. E evitando, talvez até, eventualmente, a curatela. Sim, e a gente tem, inclusive, hoje exemplos de idosos que estão se superando, vamos supor. Outro dia saiu em tudo que é local uma idosa que virou uma crossfiteira super forte, está participando de campeonatos depois que o marido faleceu. Ela teve um estímulo a mais para poder viver, né, sozinha e estar em meio social e poder cuidar da saúde. Então, hoje, o idoso ele não se baseia apenas na idade. E eu acho que isso é uma nova construção, inclusive da sociedade, porque nós estamos envelhecendo, é uma sociedade que está envelhecendo, e a gente já tem um novo olhar. Eu até brinco, eu falo, gente, só me fala que você é velhinho depois dos 90. Eu brinco bastante porque eu conheço muita gente super ativa e com saúde, assim, brilhando. Com 60, 70, 80, com 90, né? Como eu dei o exemplo desse idoso. Então, a gente tem que começar a mudar esses paradigmas, porque senão a gente vai fazer como a Silvia falou, vai infantilizar o idoso. E, no caso da demência, pode haver, sim, uma infantilização. Eu tive uma idosa que brincava de boneca. É bem comum essa infantilização em alguns casos. Mas o idoso, ele não quer ser tratado assim. Eu chego para atender, tem uma senhora que é super, eu adoro atender ela, que ela é super alta astral, ela me ensina muita coisa. E ela fala, ai, minha filha, eu quero sair para dançar, só quero que esse joelho melhore, eu quero me divertir. Então, é esse olhar que eu tenho e esse olhar que eu espero também para mim. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o idoso. É possível, tratando-se, tem hora que eu distancio aqui do microfone, estou dando trabalho para o Neto aqui, acho que toda hora ele tem que aumentar o volume aqui. É possível, tratando-se a questão do corpo, especificamente como falamos com a doutora Mariana, é possível tratarmos também a cabeça e da família e termos até uma reversão, não digo ainda do processo de curatela, vamos chegar com o doutor Flávio já, mas é possível se melhorar essa situação de maneira geral. A sua experiência indica que há famílias que foram curadas através desse processo de acompanhamento? Sim, possibilidades inúmeras, né? Principalmente ali com o grupo mesmo familiar que está diretamente ligado ali àquele idoso que está necessitando desse auxílio, né? Eu sempre falo em auxílio por quê? Muito importante isso que a Mari falou, valide o idoso, dê para ele a segurança, né? Que muitas vezes, até por cuidado, excesso de cuidado, tirando o julgamento da frente do que é certo e errado, né? Cada família tem a sua dinâmica. Mas a gente tem que validar ele, você é capaz, você consegue. Então, esse incentivo é muito importante, né? Você validar isso, você traz a pessoa para a inclusão novamente da vida, o fluxo da vida, que é o quê? Movimento. O idoso que está em movimento, ele não adoece. O idoso que está acamado, ele adoece. Então, traz o idoso para o movimento. De que forma? Pedindo que ele conte as histórias quando ele era novo. Pedindo que ele conte as experiências. Isso, ele vai estar se sentindo importante. Ele vai saber que a história de vida dele foi passada adiante. Que você se preocupa. E essas histórias que a Mari acabou de falar, isso é fantástico, né? Aí, doutor, eu já tenho uma pergunta e o doutor quer fazer uma intervenção também. Isso é muito importante. Eu vou usar um termo aqui que não existe. A coisificação do idoso. Eu recentemente, 2 anos e meio mais ou menos, eu estive internado por 37 dias numa UTI. Eu tive uma Covid muito forte, fiquei em coma, entubado. Depois do coma, eu comecei a observar
como... Eu tinha, então, 52 anos. E eu comecei a ver como que eu era tratado. Segura a perninha dele, vira o bracinho dele, cuidado com a cabecinha dele, vira o corpinho dele. Isso me incomodava bastante. Eu falei, nossa, assim será quando eu ficar idoso? Então, o que o idoso mais gosta hoje, Cadu? De ser consultado. Muitos reclamam, eu não falo com meu avô, não falo com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, porque ele só fala em doença e só fala em netos. Se você não provocar outro assunto, ele só vai falar disso. Porque existe uma diferença entre aquele indivíduo que quer ter uma preguiça intelectual. Infelizmente, nós vemos adolescentes hoje com preguiça intelectual. Nós vivemos uma fase na qual a adolescência espera tudo em PDF, a geração PDF, tudo pronto. E, por outro lado, nós temos idosos que são um verdadeiro manancial de informações e que nós não aproveitamos. Experimente chegar para o seu idoso, pedir um conselho, até de namoro, de finanças, perguntar qual é a opinião dele sobre a guerra na Ucrânia, qual a opinião dele sobre aquele time de futebol, porque nós estamos tirando a personificação do idoso. E a partir do momento que nós conseguimos reinseri-lo no contexto familiar e social, muitas doenças psicossomáticas vão sumir. Olha, eu estou até invadindo sua área, eu não sou médico, eu sou advogado, mas é de tanto observar o comportamento humano. Então, vamos colocar vida na vida do idoso, porque viver não é só sobreviver. Nós ainda temos 4 minutos até um rápido intervalo. Já vou fazer uma pergunta que é no sentido de que, no início do programa, o doutor falou a respeito da análise que é necessária no sentido de saber se o indivíduo, primeiro, se ele será curatelado e, em outro momento, se essa curatela seria definitiva. Isso significa que, levando em consideração essas possibilidades terapêuticas, essa curatela ela pode ser por um determinado período de tempo, podendo haver, inclusive, a previsão de recuperação do curatelado. É isso mesmo? Perfeitamente. Quando o juiz determina e fixa os limites da curatela, primeiro ele vai dizer para quê? Para todos os atos da vida civil, ou só para não gastar o dinheiro da conta, ou só para evitar que ele venda imóveis ou móveis de grande valor. Segundo, ele vai fixar o tempo. Por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, depende. Claro que nós sabemos que, ordinariamente, a depender do grau, é irreversível, mas também pode ser reversível, como a Mari falou. Então, sempre que houver alteração da situação emocional, de saúde, daquele curatelado, a curatela pode ser revista, pode ser retirada, pode ser aumentada ou pode ser diminuída. Tudo conforme o princípio do melhor interesse do curatelado. Uma outra questão também, quem fiscaliza esse melhor interesse? Além, é claro, eventualmente, da família, que pode se pronunciar em qualquer fase do processo e durante o instituto da curatela. Mas o Ministério Público também ele exerce um papel nesse sentido? O Ministério Público ele está sempre à disposição, seja nas prestações de contas anuais, seja até mesmo mediante uma provocação nas promotorias especializadas. Eles são muito eficientes, eles agem prontamente. E os familiares também devem fiscalizar, porque não raramente, Cadu, o que se faz? Contrata cuidadores e um abraço, somem. Então a família também tem que fiscalizar o melhor interesse do curatelado. Há uma questão também, acho que ainda temos tempo rapidamente para essa pergunta. Lidamos muito com paradigmas, tanto do ponto de vista da questão de saúde mental e também da legislação. Há um desenvolvimento, o idoso antigamente ele era visto de uma determinada forma, como a doutora falou, inclusive o velho caquético, com o perdão da expressão, mas era o que se falava. Esses paradigmas estão mudando, isso para a gente encerrar esse bloco. E isso, felizmente, está melhor. Ou eu estou sendo otimista demais? Está melhorando e a gente vai melhorar cada vez mais, né? As pessoas estão buscando muita saúde. Nós saímos agora de um local muito complicado, né? Em nível mundial, inclusive, depois aí do processo todo do Covid. Então, as pessoas estão entendendo o que nos sustenta, que é a saúde. E isso vai de A a Z, né? E o idoso está super incluído nisso.
Inclusive, acredito que essa geração anterior tem muito mais know-how para saber o que é saúde, comiam muito melhor, faziam mais atividade, né? Hoje em dia, você vê a galera toda deitada, é outro ritmo. Doutora Silvia? Bom, do ponto sistêmico, Cadu, eu acho que nós aqui, que estamos aqui na atividade profissional, né, bem a 100 por hora, a gente já tem que pensar na nossa fase idosa, né, porque aí a gente já vai se preparando de uma forma saudável, movimentando o corpo, se planejando financeiramente, para lá na frente a gente já ter uma qualidade de vida melhor, com a nossa autonomia. Doutor? Bom, eu já estou numa fase da minha vida que eu tenho mais passado do que futuro. A gente tem que ter esse olhar crítico. Então, também já estou me preparando. Por exemplo, outro dia eu vi uma reportagem. Olha, chega-se melhor na terceira idade quando você tem membros inferiores mais fortes. O que eu estou fazendo? Malhando membros inferiores. Então, tudo isso é muito importante. Inclusive, pensar numa previdência privada, inclusive pensar como que você vai ficar na velhice. Você pretende ir para uma casa de repouso, onde você vai ter uma coletividade, você vai ter mais idosos batendo papo contigo sobre remédio, sim, sobre neto principalmente, mas você não estará só, porque às vezes você deixa o seu idoso num apartamento com 2 cuidadoras, que podem ser as melhores do mundo, e existem cuidadores sensacionais. Mas, por outro lado, vai faltar o básico, que é o carinho da família. Bom, agora são exatamente 4 horas, passou um pouquinho agora e 1 minuto, então a gente já vai para um rápido intervalo. Falamos muito a respeito dos idosos, provavelmente voltaremos a falar também, mas eu gostaria de perguntar a respeito também da situação das pessoas que estão com incapacidades temporárias ou não e que também podem estar sujeitas à curatela. Depois do intervalo, a gente volta logo mais aqui no Justiça na Tarde, na Rádio Justiça. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois é, no Justiça na Tarde Debate de hoje estamos falando a respeito de curatela, um instituto jurídico que serve de proteção para pessoas maiores de idade que tenham algum tipo de incapacidade, inclusive idosos, que foi o objeto maior do nosso debate na primeira parte do nosso programa de hoje. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Flávio Grutti, advogado especialista em Direito de Família, a doutora Silvia Grutti, advogada e consteladora terapêutica sistêmica, a doutora Mariana Brum, fisioterapeuta especializada em cabeça, pescoço e idosos. Nós falamos, como eu disse, mais a respeito da situação de idosos. Vamos voltar ainda ao tema específico dentro dessa questão da curatela, que acaba tendo uma série de consequências que não apenas a questão jurídica. É um instituto que prevê questões ligadas à saúde, à questão do corpo do indivíduo que está eventualmente sob curatela ou em vias de ser curatelado e principalmente questões relacionadas à mente, não apenas do indivíduo, mas também da família e por extensão da própria sociedade. Citamos, inclusive, no primeiro bloco, dados relativos à expectativa de vida que aumenta da população mundial e não é diferente aqui no Brasil. E as consequências disso, tanto aquelas no sentido dos cuidados que têm que ser tomados, doenças que acabam afetando as pessoas e também a mudança de perspectiva para a manutenção da saúde, como dissemos agora já ao final do bloco. Mas eu gostaria de começar agora perguntando a respeito de um outro tipo de situação relativa à curatela, que é aquela das pessoas que não são necessariamente as pessoas que estão numa faixa etária em que eventualmente pode aparecer uma demência, algo no sentido. Os familiares, nossos familiares, às vezes eles podem estar sujeitos a doenças ou até mesmo a acidentes, tragédias que infelizmente acabam fazendo parte da vida. Como acontece a situação de determinação da necessidade da curatela em situações como essa? Excelente. Bom, suponhamos um indivíduo de 30 anos que subitamente sofre um acidente, entra em coma. Numa situação como essa, é necessário que se mova uma ação de interdição para obter-se a curatela, ao menos provisória. Se ele voltar a raciocinar, a gerir
total ou parcialmente, essa curatela pode ser revista. Porque a curatela não é apenas para idosos, é para maiores que sejam absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Então, são nessas situações que você pode utilizar-se desse instituto. Agora, Cadu, interessante que existe um meio termo antes da curatela, que foi introduzido no Código Civil no atual, que chama tomada de decisão apoiada. É um método menos traumático, que você ainda preserva alguma autonomia para aquele indivíduo, se possível for. Então, suponhamos que, como sequela daquele acidente, ele ficou meio confuso, mas ele consegue tomar decisões, mas ele precisa ser auxiliado, ele precisa de conselheiros, portanto, ele precisa de apoiadores, tomada de decisão apoiada. Numa situação como tal, antes de você subir o degrau e requerer uma curatela, você pode instaurar um procedimento chamado ação de tomada de decisão apoiada. Você vai indicar 2 conselheiros, 2 apoiadores daquele indivíduo, que vai ajudá-lo em algumas situações. Por exemplo, quero casar. Você sabe realmente se você quer casar? Quero vender um imóvel. Você sabe realmente se é para vender aquele imóvel? Você quer algum conselho? Então, ao invés de você ter um conselho informal de 2 amigos, você vai ter conselhos de 2 apoiadores oficialmente, com a chancela do juízo, com a chancela do Ministério Público, para ajudar aquele indivíduo a tomar alguma decisão. Então, essa é a tomada de decisão apoiada, um degrau anterior à curatela, que, repito, pode ser em qualquer situação que o maior esteja total ou relativamente incapaz para tomar decisões. O doutor falou a respeito da situação do estado de coma. Há uma limitação, alguém entrou em coma, faz-se o pedido, a pessoa está sendo curatelada e há um imóvel a ser vendido. Há uma limitação, por exemplo, numa situação como essa ou outras, em que as consequências da decisão do curador, elas podem ser até irreversíveis? Bom, se o indivíduo familiar está em coma, primeiro você tem que ver, pelo menos em perspectiva, qual será o tempo desse estado. Eu, por exemplo, citei um exemplo, eu fiquei em coma induzido por 12 dias. A minha família sabia que seria por 12 dias, porque doentes de Covid normalmente aguentam a intubação por 12 dias. Mais uma vez, Mariana, estou invadindo a sua área, mas é porque eu vivi isso. Agora, se eu permanecesse em coma, a minha família ia pedir uma curatela provisória. Diante do contexto, o que poderia acontecer? O juiz ia fixar por 3 meses para rever daqui a 3 meses. Nesse tempo inicial, não é recomendável que se venda imóveis daquele doente, salvo se for, por exemplo, para custear o tratamento. Às vezes o sujeito não tem plano de saúde, um dia numa UTI é de 15 a 20 mil reais. Naquela situação, é justificável você vender aquele imóvel? Se for justificável, o juiz pode autorizar e o alvará vai suprir a assinatura daquele que está impossibilitado de assinar, o indivíduo em coma. Mas você vai ter que provar que aquele dinheiro vai ser revertido, repito, em prol do princípio do melhor interesse do curatelado. É possível se determinar numa situação, por exemplo, de acidente, as possibilidades que aquele paciente ele terá durante um determinado período de vida, já gerando consequências jurídicas nesse sentido, um acidente de moto, um acidente de carro, alguma coisa assim? Existem algumas perspectivas, né? De acordo com a relação interdisciplinar, a gente consegue ter algum prognóstico. Claro que a ciência é exata, né? E o ser humano não é. Então, a gente tem um prognóstico muitas vezes favorável, onde o paciente está melhorando, se recuperando, e ele tem alguma queda, ele, assim, em relação à saúde, ele adquiriu uma bactéria muito resistente no hospital. Isso pode acontecer, mas existe sim um prognóstico mais provável dentro de algum quadro, até porque eu já também fui da área pulmonar, né? Então posso dizer que a gente também tem parâmetros indicativos, inclusive dentro desse padrão respiratório, se ele está realmente
com consciência, ou inconsciente, e se ele já está sendo ajustado ou não com a máquina ali ventilatória. Então, tudo isso a gente tem como, sim, avaliar o parâmetro, mas é muito difícil você dizer o tempo exato, né? Porque muitas vezes um paciente que pode ter o mesmo problema que o paciente ali vizinho ali da UTI, e um já foi fumante, né? Então, para recuperação respiratória é mais difícil. Então, a história de vida da pessoa conta muito sobre ela, e a gente volta àquela história, né? Do cuidado de agora para poder se tornar mais saudável quando idoso. Eu acho que eu tenho um bom indicativo, que a minha memória ainda está muito boa, porque eu vou citar um caso dos anos 70, quando a professora provavelmente não era nem nascida, que era, não sei se alguém vai lembrar disso, era uma jovem americana chamada Karen Ann Quinlan, que foi reportagem do programa Fantástico da TV Globo na época, que teve uma comoção mundial. Eu não me lembro agora exatamente o que aconteceu, a memória não está tão boa, mas que eu lembro que a partir desse caso se falava muito na época a respeito do fato de que ela estava em coma, havia o debate sobre desligar ou não desligar os aparelhos, e havia um argumento que acho que até hoje ele deve ser utilizado no sentido de que, não, mas conheço um caso em que a pessoa, depois de 10 anos em coma, ela retornou e começou a falar e passou a levar uma vida normal. Vamos citar um caso mais recente agora, que é o do piloto Michael Schumacher. Hoje em dia, as ciências da saúde, elas já determinam, ainda há uma imprecisão com relação a isso, ou existe uma área nevoada no sentido de saber se uma pessoa pode ou não voltar? Quando você está em estados críticos, né, de pacientes, é o que eu falei, a gente tem um provável prognóstico, mas existe a qualidade com que aquele paciente está conseguindo se reabilitar. E aí a gente observa pela equipe multidisciplinar e pelos exames, enfim, de toda a equipe, tem-se um consenso sobre o quadro geral daquele paciente. Quando o paciente está em queda, por exemplo, né, geral de saúde, posso até exemplificar, minha mãe, né, faleceu com câncer, e a gente teve que acionar, por exemplo, os cuidados paliativos, né, que nada mais é do que chegar a um estágio, muitas vezes, onde o paciente não responde a vários estímulos, já está com queda em vários sistemas, né, sistema renal, sistema cardíaco, vai debilitando num quadro geral, não consegue, às vezes, sobreviver sem a morfina. Então, a gente fala de estados críticos e críticos. Então, nesses estados mais críticos, onde a gente aciona os cuidados paliativos, realmente fica difícil de dizer que há um retorno dessa pessoa, porque ela já está num estágio muito além do que a gente já espera. Mas há algum registro de casos assim que, de repente, a pessoa do nada voltou, ou isso já não é mais... Tem, já trabalhei em UTI, onde tinha um paciente que a gente achou que estava bem debilitado já, e depois de uns dias, assim, bem ruim, ele retornou e conseguiu ir melhorando, assim como o contrário também. Uma paciente que estava super bem, já estava para ser encaminhada, inclusive para a enfermaria, né, para o quarto, e ela teve uma queda por, como eu falei, por superbactéria. Então, ainda é a ciência não exata humana, né? Doutora, com relação ainda a esse tipo de situação, aliás, isso me lembra a frase que, ela soa até um pouco cruel, de certa forma, eu não gosto muito, mas que já se falou a respeito de que quando os pais falecem, os avós, há uma ordem natural das coisas. Eu odeio falar isso, mas vamos lá. Só que quando um pai ou uma mãe perde um filho, essa inversão da ordem natural acaba sendo mais cruel ainda. É o que tem se verificado, inclusive em situações em que um filho maior de idade, que tem uma vida formada, às vezes é esposo de alguém, é uma esposa de alguém, é mais difícil também o tratamento. Bom, aí a gente passa para um outro tratamento, né? Ali do enlutado, que a gente chama, né? Realmente, é um lugar muito difícil. Então, você incluir todos no seu sistema, inclusive aqueles que não ficaram ou não puderam ficar. É muito importante isso, né? Você não apaga a memória da pessoa. Muitas vezes ali, com a dificuldade da dor,
pelo primeiro ano, você até evita de tocar no assunto. Mas isso tem que ser trazido à tona novamente. Não adianta esconder, né? Você está escondendo ali uma dor que ela está latejando todos os dias dentro do seu peito. Então, sim, num determinado momento em que você percebe que a pessoa, ao passo a passo, você vai fortalecendo ela ali na terapia, para ela ir, aos poucos, entrando em contato com essa dor novamente, sem retraumatizar. Muito importante isso, respeitar o momento da pessoa. Cada pessoa tem seu tempo, né? Umas vão demorar mais, outras menos. Mas é um assunto que precisa vir à tona. Não dá para ficar escondendo. O vazio vai existir? Vai. A perda de um filho é muito dolorida. A gente não pode romantizar isso, né? Falar, não, ele teve essa doença, ou qual seja o motivo, estava no destino dele. Sim, mas a dor dentro do peito fica. Agora, como que você vai levar isso adiante? Porque você está vivo. Muitas vezes tem outros filhos que também precisam do seu apoio, precisam do seu amor. Se você ficar olhando só para o filho que se foi, vai gerar uma falta no que ficou. E aí eu volto a falar novamente, o sistema tem que fluir. Então, vamos olhar para isso e tratar isso. Aliás, um detalhe aqui jurídico que me ocorre agora é exatamente no sentido de que quando falamos a respeito do filho que se torna curador de um pai, até no imaginário coletivo isso é mais ou menos fácil. No caso de um filho que entra em coma, por exemplo, ou alguma fatalidade, alguma tragédia acontece, o pai, ele pode se tornar curador porque há uma incapacidade do filho, embora mais novo. Sim, o pai pode ser curador do filho. Basta que aquele indivíduo esteja, por algum motivo e por algum tempo, incapaz. Por exemplo, quando alguém sofre um acidente, ele está em coma. Como ficam as finanças dele? Não é preciso pagar as contas? Não é preciso movimentar o dinheiro? Como que se faz isso se não se sabe, por exemplo, a senha daquele indivíduo? Aí os pais podem assumir, sim, a curatela dos filhos. E na ausência de pai, na ausência de mãe, vamos ver quem é o mais próximo. Pode ser um irmão, pode ser um primo, pode ser um sobrinho. O requisito principal é aquele que geograficamente more perto. Não dá para você nomear um curador que mora em estado distante ou em outro país. Aquele que tem maior relacionamento, mais proximidade, e aquele com quem o curatelado mantém ou mantinha o maior vínculo afetivo, o maior vínculo de confiança. Vamos um pouquinho, aqui não é um programa policial, evidentemente, mas quando a gente fala de justiça e decisões, falamos às vezes do pior lado do ser humano. Então vamos um pouquinho para o mundo cão. Ou seja, as situações em que a justiça e as pessoas envolvidas têm de tomar mais cuidado, no nosso tema específico da curatela. Por exemplo, aliás, eu me lembro de um caso que eu vi há poucos dias, revi, na verdade, recentemente, que era o caso Friboi, que ficou famoso há alguns 2000 e não me lembro agora 2000 e quanto foi, que se desenhou a seguinte situação. Um executivo da então empresa, que tinha esse nome na época, depois se transformou na JBS, nenhuma relação com as questões de corrupção que aconteceu depois, mas um executivo da empresa, ele foi assassinado. Para resumir a história, quem foi condenado, a condenação pelo assassinato foi da mãe, da esposa. E ela tentou... A esposa assassinou... A esposa... encomendou o assassinato por um meio-irmão que era pouco conhecido da família, e isso houve uma decisão judicial, houve decisões judiciais nesse sentido, portanto, não estou incorrendo em nenhuma irresponsabilidade ao fazer essas afirmações, e ela tentou incriminar o filho menor de idade. Lembra desse caso, né, doutora? Houve o roubo do telefone do rapaz, então, com 17 anos, que foi utilizado para se fazer a emboscada, e isso gerou uma suspeita contra ele, e no processo investigatório se descobriu que, na verdade, ela estava incriminando. Durante o processo, e ainda durante todo esse evento, ele era menor de idade. Não foi mencionado durante essa questão, as reportagens que saíram, mas isso gera uma situação específica. A questão da tutela, especificamente quando ele menor de idade,
e a questão dos bens relativos à divisão do patrimônio familiar. Essa situação é bastante perigosa também do ponto de vista de você, no caso do menor de idade, vou sair um pouquinho da curatela, vamos para a tutela. Sim. Haveria a necessidade de uma ação pública para que se determinasse uma tutela de um menor de idade com a mãe presa, acusada de um crime e ele ainda em processo investigatório? Sim, o Ministério Público, numa situação como tal, ele é provocado pelas autoridades envolvidas. E o Ministério Público, ele tem o poder-dever, na qualidade de fiscal da lei de tutor, de indicar um tutor. Por quê? Essa mãe, nesse contexto, eu não conheço o caso, estou sabendo agora, Sim, não tem mas me permite extrair essas conclusões. Exato. Ela não pode ser a tutora, porque existem interesses conflitantes. Então, o Ministério Público, nesse caso, uma vez provocado, ele vai designar outro tutor. Tem que haver uma substituição, porque o tutor natural seria a mãe, durante a fase em que esse indivíduo ainda era menor de idade. Agora, isso é um caso muito interessante, porque isso pode até gerar implicações no direito sucessório desse executivo que foi morto. Inclusive em situações, vamos supor, a gente está falando sempre em tese, em que o indivíduo ele não foi morto, ele não morreu, mas está em coma em decorrência da tentativa de assassinato. Isso acontece. A suspeita recai exatamente sobre familiares. Também a analogia que fizemos em relação à tutela nesse caso, ela pode ser aplicada no sentido de haver um curador também do tipo, pare-se tudo, se suspenda qualquer possibilidade de venda de bens e alguém terá de cuidar disso porque há suspeição em relação a essas pessoas. Também pode-se utilizar a curatela numa situação Perfeitamente. Assim. Inclusive, as regras da tutela, elas são aplicadas inteiramente nas regras da curatela, no que não conflitarem. Então, quando a gente trata do Instituto interdição, curatela, nós aplicamos as regras do tutor. O próprio Código de Processo Civil remete às regras da tutela. Namoro. Aliás, por exemplo, eu já vi situações assim, eu já vi gente comentando assim, queremos, não entro no mérito, nem vou citar as pessoas envolvidas, mas assim, meu pai está com 70, 80 anos e está namorando uma moça de 25. A gente está querendo uma interdição porque acha que há interesse, etc, etc, etc. Isso é um caso comum? Isso é discutível? Como é que funciona isso? Cadu, isso é o que mais aparece nos escritórios de advocacia. Por quê? Vamos por um exemplo aqui um pouco disfarçado, porque já me vieram à mente vários clientes nesse sentido. O idoso, o homem, chegou aos 80 anos de idade, por exemplo. Ninguém quer conversar com ele, porque diz que ele só fala de neto, porque diz que ele só fala de doença, mas ele ainda é um sujeito personificado, ele é inteligente, ele está no pleno gozo das faculdades mentais, mas ninguém dá bola para ele, ninguém dá atenção a ele. A única pessoa que dá atenção a ele é aquela jovem cuidadora. Não estou colocando uma pá de cal na hombridade dos cuidadores, apenas um exemplo. De repente, este homem mais velho pode se apaixonar por aquela mulher mais jovem? Pode. Porque ele ainda é homem, ele ainda pensa, ele ainda tem desejo, ele tem carência e aquela cuidadora vai suprir essa carência. Pode ser que aquela curadora jovem se apaixone por esse idoso? Pode. Ou pode ser que não. Pode ser que seja um interesse. Então, normalmente, os familiares procuram os advogados, eu quero interditar o papai, eu quero interditar a mamãe. Eu pergunto por quê? Ele não está na plena capacidade mental? Não, ele se envolveu com a mulher de 25, ela se envolveu com o personal de 30 anos. A disparidade de idade é muito grande. Olha que tarefa difícil. Se você disser para aquele idoso que, olha, ela está te enganando, você estará fuzilando o psique dele, porque ele fala, não, eu sou homem, ainda tenho desejo. Então, normalmente numa situação como tal, se o idoso, apesar de idoso, ainda estiver raciocinando plenamente, não há como fazer uma interdição. Entretanto, olha o detalhe, se aquele idoso começou a entrar frequentemente no cheque especial, se os gastos do cartão de crédito saíram da linha da normalidade, se ele vendeu o carro ou comprou um carro para dar de presente, ou, por exemplo, se ele está se endividando,
ou se ele quer vender o imóvel, é um sinal de alerta. Aí você tem o dever de tentar uma interdição, ainda que parcial, pelo menos para evitar que aquele idoso dilapide o patrimônio e prejudique a própria existência digna. Daí, a interdição, numa situação como essa, pode não ser total, pode ser parcial, apenas para evitar que ele faça saques mensais acima de 10 mil, eu estou exemplificando, ou apenas para evitar que ele faça movimentação de bens imóveis sem autorização do curador. Aliás, isso me lembra aquela citação que é feita muitas vezes no início ou no final de alguns filmes, quando se diz que essa história é uma mera ficção, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. No caso, estamos falando, em tese, qualquer semelhança com casos reais é uma mera coincidência do que estamos fazendo no nosso programa de hoje ao vivo. Uma outra questão é o testamento que eventualmente é feito em situações, na verdade, como essa, e já destinando-se a um curador ou um cuidador. Voltamos a falar dos idosos aqui, mas, aliás, não necessariamente, também pode envolver pessoas até com menos idade. Como é que fica essa questão? Isso também é muito comum no escritório, provavelmente. Sim, é muito importante isso. Olha, para você compreender em linhas gerais o direito sucessório, tenha em mente o seguinte: nós temos os herdeiros necessários e temos os herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuges ou companheiros. Depois nós vamos para os colaterais, que são os irmãos até sobrinhos de terceiro grau. Muito bem. A legislação ela protege a legítima. Havendo herdeiros necessários, metade do patrimônio daquele sujeito está resguardado. É uma parte intangível. É uma parte que não pode se dispor. Ela está segura, preservada. Agora você tem a outra metade que nós chamamos de parte disponível. Nessa parte disponível, que corresponde aos outros 50%, aquele sujeito, ele pode dispor livremente. Ele pode doar metade por testamento para uma pessoa jurídica, instituições filantrópicas, para algum outro filho, porque você pode ser herdeiro testamentário e herdeiro legítimo ao mesmo tempo. Pode testar para um sobrinho ou até mesmo para o cuidador ou para a cuidadora. Isso é possível? É possível. O que acontece muitas vezes, não é raro isso, Cadu, os familiares deixam o idoso apenas sob os cuidados de algum profissional cuidador, perdoe-me a redundância, e abandona, não fiscaliza. Daí quando morre aparece um testamento particular. O testamento ele pode ser público, feito perante o notário, ou ele pode ser particular. Pega-se as testemunhas, lavra-se até de próprio punho, ou pode ser cerrado. Aonde acontece a fraude? Esse testamento particular, que é feito às escondidas da família, ele só surge depois da morte. E aí nós vamos verificar os requisitos formais e materiais desse testamento, e não raramente nós descobrimos que aquele testamento particular foi feito em fraude. O próprio cuidador arrumou testemunhas e fraudou a lavratura, a última vontade do morto. Daí a necessidade, Cadu, de a família estar sempre presente para evitar que o cuidador, vendo que aquele idoso está abandonado, que, abre aspas, fabrique um testamento e aí ele vai pegar metade daquele acervo hereditário. Quem vai ser prejudicado? Os próprios herdeiros, porque ao invés de ganharem 100%, vão ganhar apenas 50%. Aliás, no caso que eu citei agora da Friboi, houve um debate a respeito disso, porque houve toda a questão relativa à herança, considerando que ela foi apontada como assassina, mas não em relação aos 50% aos quais ela tinha direito porque era meieira. Até algumas pessoas até, né, pensam assim, não, mas é um absurdo, não. A lei prevê isso, está dentro do direito dela, é uma questão específica. Golpe de banco. O que acontece em relação a esse tipo de situação, envolvendo a curatela? Golpe de banco. O idoso, hoje, à medida que a idade avança, ele vai se sentindo inseguro. E ele se vê numa situação vulnerável. Apesar de todas as campanhas dos bancos, não raramente, não só idosos, qualquer adulto, qualquer pessoa está sujeita a cair no golpe. Então, o que acontece? A jurisprudência,
ela caminha no sentido, posso até dizer que ela está mais sedimentada, que se o próprio correntista fornecer a senha e o cartão de débito, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Apesar disso, nós já temos aqui um precedente de uma uniformização de jurisprudência das turmas recursais do TJDFT, de que quando acontece aquele golpe do motoboy, alguém liga do banco, o motoboy vai passar na sua casa para te dar um cartão novo e pegar a senha, já há uma responsabilidade da instituição financeira. Isso já tem esse precedente aqui no TJDFT. Mas, em linhas gerais, a nível nacional, se houve a entrega pelo idoso, você não afasta a fraude bancária. E dentro da fraude bancária, nós temos, inclusive, as centrais falsas das instituições bancárias. Ou seja, os falsários fazem todo um cenário, até com barulho de fundo, até com a concatenação de você falar primeiro com o suposto analista bancário e depois com o gerente, que conduz o idoso até um caixa eletrônico, até por telefone, e fornece senha. Então, hoje, o idoso está muito vulnerável nesse ponto, inclusive na questão dos empréstimos consignados. Eu ia perguntar isso, porque a gente vê direto, assim, você é aposentado. Aliás, tem até uma outra situação, a pessoa aposenta, ela já começa a receber ligações, porque alguém já informa. Parece a situação de hospital. Aliás, um parênteses, algo alátero nesse sentido. Meu pai faleceu, o telefone começou a tocar, eram funerárias oferecendo serviços. É uma coisa... E o aposentado também. Você aposenta, é um tal de oferta de empréstimo consignado. Daquela situação que todo mundo ficou bem chocado, daquela senhora que levou o idoso morto, né, falecido na cadeira de roda, que foi algo que ficou bem marcante, né? Foi... Se eu não me engano, ano passado. Isso. Tio Paulo. Exatamente. Então, o que acontece nessa situação do empréstimo consignado? Cadu, eu já fui servidor do Supremo, não sei se você sabe. Eu era assessor jurídico aqui no Supremo. E não raramente nós víamos situações, porque existe uma margem consignável. Nós temos aqui no Supremo, salvo se mudou, um teto, uma resolução ou é um provimento, não me recordo. Ao contrário da sua memória, a minha está falhando, que nós admitimos apenas, no máximo, 30% da renda bruta para os servidores aposentados ou ativos obterem empréstimo consignado. Então, o que acontece? Esses falsários, esses bandidos, aproveitam-se da situação de vulnerabilidade do idoso e fazem uma super oferta de crédito consignado, provocando um super endividamento, porque o idoso, muitas vezes desassistido da família, não tem o discernimento para saber se aquilo é verdade ou não é. Então, hoje nós temos, infelizmente, muitos idosos que estão numa situação dessa e, infelizmente, ainda não temos um arcabouço jurídico apropriado para interromper ou até para minimizar o impacto desses empréstimos consignados de superendividamento ou fraudulentos. Doutora, uma questão que eu gostaria de voltar agora ainda dentro desse universo, digamos assim, porque quando falamos a respeito do processo terapêutico, tratar da família, são processos normalmente envolvendo traumas, questões da mente humana e que eles estão dentro de uma área justificável, digamos assim, e você faz esse tratamento. E aí a própria percepção do problema que o indivíduo tem é elemento fundamental para que ele se trate, falando aqui no caso da família. E não da pessoa que tem por exemplo, um processo de demência, aí já é mais complicado se falar algo nesse sentido. Mas também estamos falando a respeito, muitas vezes, de possibilidade de pessoas mal intencionadas. E envolvendo familiares, inclusive. É possível no processo terapêutico se observar que tem alguma coisa errada, pode haver algo que não é bem o que parece, é possível se observar isso até pela linguagem corporal, como a doutora disse mesmo? Sim, é possível identificar. Né? Até mesmo porque a pessoa, dependendo do traço de caráter que ela tem um perfil manipulador. Né? Mas aí você, com a técnica, você vai desmontando as couraças. E aí você vai chegando no ponto ali onde você descobre. Né?
um caso assim, né? Você pode trazer também casos de abusos, que é muito difícil falar sobre isso, né? Quem sofreu abuso é muito difícil. Então, é um processo muito lento, demorado, passo a passo, até que aquela pessoa consiga ali ter força, ter o equilíbrio emocional para colocar aquilo para fora, né? Colocar para fora de uma forma saudável, em que ela consiga ver o que aconteceu e ressignificar. O passado você não muda, o passado aconteceu, o trauma ficou, mas você precisa seguir em frente, senão você vai ficar preso, batendo ali. E aquela situação, muitas vezes, ela vem de novo para você. Então, o que acontece com as pessoas que sofrem abuso de qualquer âmbito? Eu vou falar aqui no âmbito geral, né? Não só do ponto sexual, né? O ponto sexual traz um problema de relacionamento com o outro, né? São pessoas que muitas vezes não conseguem formar família e ter relacionamentos amorosos. Mas o abuso de uma forma geral, inclusive abusos de autoridade mesmo, né? A pessoa muitas vezes tem problemas no trabalho, porque ela não consegue, ela recebe ali uma palavra mais forte do chefe, ela trava, porque vem aquilo à tona. Então, muito importante essa questão ser trazida pelo terapeuta de uma forma bem lenta e calma, para que a pessoa se sinta segurança de ver que aquilo aconteceu em determinado momento, mas ela ressignifica, ela forma ali o traço ali de que aquilo não acontece mais. Agora é o daqui para frente. Então, você fortalece ela, para ela seguir. Estamos falando... Inclusive, né, que ela comentou sobre o abuso e a violência, é importante a gente lembrar, né, que a pessoa que mantém ali o idoso, né, com a curatela, ele muitas vezes usa, né, desse poder justamente pelo abuso, né, e isso é bem importante a gente entender, porque foi falado muito sobre o abandono familiar, e às vezes o abandono familiar é isso, uma pessoa com curatela e o resto não sabe nem o que está acontecendo com esse idoso. Então, essa violência, esse abuso, ele precisa ser visto porque a maioria desses abusos são realizados pelos familiares, não é por gente de fora, infelizmente. Os estudos já vêm mostrando isso, e a gente tem que estar, não é de olho, mas estar integrado mesmo com esse idoso para entender as necessidades, não só as necessidades, mas como ele está sendo visto, de que modo ele está se comunicando e se tem algo por detrás daquele olhar, daquele tratamento, porque se ele é um idoso que ele não responde, né, psicologicamente, ele precisa ser visto em outras áreas e outros âmbitos. Inclusive, tem alguns acompanhamentos psicológicos para poder avaliar se esse idoso está sendo bem tratado ou não. Isso é muito importante. Eu justamente lhe perguntar se o terapeuta físico, especificamente, ele tem a possibilidade, se acontece, inclusive, se é comum ou não, ele observar, usando a mesma expressão que eu usei antes, que há algo errado, às vezes o indivíduo, às vezes até em coma, ele estava fazendo um processo, e se verifica que há sinais de algum tipo de abuso. É comum acontecer isso? Aconteceu um caso só comigo, de eu atender há muitos anos um idoso, e eu observar não só pelo tratamento familiar, mas como eles me tratavam e como era o ambiente da casa. Com a expressão da palavra, mas era uma casa que fedia cachorro molhado. Era uma casa mal cuidada, o idoso ficava deitado, tudo que eu fazia para melhorar o idoso, eles vinham, intervinham, a filha gritava, depois que pegaram a curatela, a filha começou a receber o dinheiro. Era um caso muito complicado, porque você muitas vezes não sinaliza roxos, né, vermelhidões, nenhum machucado, mas você sabe que aquele idoso não está sendo bem cuidado. E aí, doutor, o que acontece? Corre no Ministério Público, faz a denúncia. Se você é irmão daquele curador, imediatamente volte aos autos do processo judicial e peça a remoção daquele curador. Ainda que seja sob tutela de urgência,
até que o juiz determine um exame no idoso para ver essas marcas, esses aparentes traumas emocionais. E existem, né, algumas manchas que aparecem, que denunciam. Isso tem sido muito comum. Muito comum também é a tentativa de remoção e de substituição de curador apenas com a finalidade de tomar conta do dinheiro, das finanças. É uma tarefa difícil, porque nem sempre o juiz consegue invadir e perceber a reserva mental daquele sujeito, porque alguém que está nesse objetivo de substituir o curador apenas com a finalidade financeira, ele é hábil na arte de enganar. Ele é um sedutor como se um estelionatário fosse. Então, é uma tarefa muito difícil. Envelhecer não é fácil, Cadu. Não é fácil. Vou pegar um caso aqui, Pois não. que é internacional, de repercussão internacional, apenas a título comparativo, então a gente pode falar livremente porque não afeta nada em relação à legislação brasileira, mas a título de comparação. O caso Britney Spears, a cantora norte-americana, que teve um longo processo em que o pai dela é quem cuidava das finanças e houve uma grande comoção internacional. Muito comum esse tipo de situação em que uma pessoa é mais nova, ela é talvez herdeira ou dona de uma grande fortuna e as pessoas responsáveis ou que se tornam responsáveis, aliás, tem casos aqui, eu estou lembrando de uma série deles aqui no Brasil também, mas eu não vou citar. Como acontece? Como a legislação brasileira vê esses casos? É semelhante, porque qual é uma boa tática, entre aspas, porque na verdade é uma tática do mal, para você gerir, por exemplo, o patrimônio e a carreira de uma filha de renome mundial. Você começa a constrangê-la emocionalmente. Você é doida, você não está gozando das suas plenas faculdades mentais, você não consegue isso, cheio de mantras negativos. E isso vai sendo sugerido em doses homeopáticas, entretanto, todos os dias. Iniciei, né, a sua carreira até aqui, sua vida. Não é Ainda justo usa- você fazer isso agora? Então, É um existem gaslight do curador, ele vai induzindo a... E ele tem aquela finalidade de enlouquecer, de anular, de aquela pessoa cometer um suicídio intelectual e ficar completamente à mercê do administrador. Que, salvo o melhor juízo, parece-me que foi o caso da cantora Britney. Muitas vezes até o próprio suicídio, né? Às vezes sim também. Né? Voltamos, na verdade, a uma situação anterior que falamos. No caso, quem age, a própria pessoa, mas aí, se depender, ela já é alterada, já é um problema. Mas um parente, uma denúncia, o Ministério Público... Pessoas próximas. Porque a própria pessoa, a própria vítima, ela já não tem mais poder de reação. Ela tem medo, ela sinceramente acredita que está louca, que ela é incapaz. Ela só está viva, não está com nenhuma emoção. Aí ela não consegue. Aí são as pessoas próximas, qualquer pessoa próxima. Pode ser um secretário, uma secretária, pode ser um irmão, pode ser a mãe, quando for o pai. E não acontece somente no mundo artístico americano, não. Aqui no Brasil, os casos são recorrentes. Qual é o objetivo? Dinheiro. A manipulação emocional Isso. ali é tão grande que a pessoa se Desintegra emocionalmente? É como se houvesse uma Dissocia. cisão ali, né? Ela esquece quem ela é. E aí é como se houvesse uma montagem de uma nova personagem, que é aquela pessoa que manipula, tá ali, falando para ela o que ela é, o que ela não é. Então ela se desidentifica, eu acho, de Uma quem dissociação, ela é. né? Então ela perde a identidade dela. Não, eu Despersonifica. sou o que aquela pessoa está dizendo que eu sou. Aí nós já saímos da esfera civil e já passamos para a criminal também, né? Sim, nós já temos a esfera criminal. E a reprimenda estatal, ela pode ser na área civil ou pode ser na área criminal. Me ocorre aqui, por exemplo, o constrangimento. O constrangimento ilegal é um crime, pode ser tipificado. Então nós temos a tutela nas duas esferas do direito. Pessoa em coma, de qualquer idade, ela volta, há uma curatela dessa pessoa. O fato dela voltar, o que é que acontece a partir daí? Há um exame para ver se ela está plenamente restaurada? O que acontece?
Bom, se ela está em coma por um longo tempo, vamos pegar isso como exemplo, e ela regressa, não regressa 100%, mas regressa com alguma cognição. Então, quando isso acontece, novos exames, novos laudos têm que ser feitos. O médico responsável pelo tratamento daquele doente, se ele, por exemplo, vê alguma situação de vulnerabilidade daquele sujeito que voltou, ele tem o poder, dever de acionar as autoridades, parentes próximos também. E o que se faz? O que o juiz precisa? O juiz precisa decidir com base não apenas em peticionamentos, em opiniões. Ele se baseia em peças materiais, em provas materiais. Laudo médico. Se tiver um laudo médico que for apresentado dizendo que aquele sujeito voltou do estado de coma, ele vai alterar os limites daquela curatela. O juiz pode até mesmo ir em campo, ir no local averiguar. Ou se ele não for, ele manda profissionais, os auxiliares do juízo. Mas, respondendo de maneira objetiva, a curatela ela não é definitiva. A qualquer momento ela pode ser revista se houver uma alteração do quadro fático. Doutora Mariana, a doutora Silvia, a qualquer momento pode intervir. Estou explorando mais porque há uma linha aqui relacionada a questões jurídicas, que eu já vou em mais uma. Transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que às vezes até é muito rica, que se isola dentro de uma casa e a casa é difícil até de entrar. Tem vários casos registrados nesse sentido. É possível objeto de curatela nesse caso? O borderline? Não, é diferente? Não, seria, por exemplo, um tipo de transtorno obsessivo compulsivo é o colecionista. Ele começa a acumular, é o acumulador, né? Acumulador, né? Ele começa a acumular, ele começa com uma coleção e a casa fica absolutamente atulhada. Ou citou agora com relação à casa que fedia cachorro, tem casos assim que são absolutamente escabrosos. Alguns nem tanto, mas há um transtorno numa situação dessas. Às vezes, tem um caso que ficou até famoso de um casarão, eu não lembro se era na Avenida Paulista, em São Paulo, exatamente. Isso também pode ser objeto de... Pode. O acumulador de objetos, o acumulador de animais, de gatos, de cachorros. Aquele caso emblemático lá de São Paulo, em que ela ficava fechada naquele casarão, são indícios de que aquele indivíduo não vai bem, que tem algo de errado. Havendo denúncia, o Ministério Público, as autoridades policiais até, têm o poder dever de agir, e numa situação como tal, o juiz, o Poder Judiciário pode ser acionado para investigar a situação mental daquele cidadão. Então, em casos como tais, sim, pode haver uma curatela total ou parcial, a depender do nível de consciência daquele indivíduo. Uso de drogas. E isso também pode ser com uma pessoa de qualquer idade, inclusive com pessoas, filhos, inclusive, isso pode acontecer. Até houve uma polêmica ainda na verdade é uma polêmica muito grande, inclusive com relação à questão do tratamento compulsório e que, não sei se eu estou atualizado, ele é proibido. Você não pode, o Estado não pode ir na Cracolândia, por exemplo, levar o indivíduo para um tratamento que ele não quer. Como fica a situação nesse sentido, quando ela se torna extrema, em relação, inclusive, à própria família? Artigo 1767, inciso 3º do Código Civil. É um dos elementos taxativos que implicam a curatela, a interdição do indivíduo. Suponhamos que alguém sumiu, está lá na Cracolândia. Vamos pegar a Cracolândia como exemplo. Se o sujeito sumiu 1 semana, 15 dias, 30 dias, ele abandona a vida civil dele. Então, nessa situação, você pode sim pedir a curatela, e essa questão do tratamento compulsório ainda é bastante polêmica, né? Pessoalmente, eu acho que o direito da liberdade do indivíduo perde vitalidade diante da necessidade de preservarmos a dignidade da pessoa humana do próprio indivíduo. Eu, particularmente, sou favorável à internação compulsória. E durante a internação compulsória, o indivíduo pode ficar interditado parcialmente, ou totalmente, ou temporariamente. Aí falamos de uma questão específica, mas aí existe uma outra linha relacionada a isso, que é, por exemplo, os casos de... Me corrija, não é bem sua área, mas é que entra na área de saúde.
Eu não sei se seria o caso de surtos psicóticos ou seria esquizofrenia, mas inclusive em situações de agressividade. E eu lembro até de um caso, não envolve a questão da curatela, do Carlos Eduardo, eu lembrei o nome do assassino, que matou o pai e o filho, que era um famoso cartunista. Eu acho que não lembro se era o Glauco Matoso, eu acho que era ele. Mas é um caso que ficou muito famoso. E, na verdade, foi um surto. A pessoa tinha um surto, havia a utilização de ayahuasca, inclusive, na época e tal. É um caso muito extremo. Vamos puxar isso em relação à família. Nesse caso de riscos reais, existe a possibilidade também de curatela e também até de internação? Existem alguns precedentes aqui na Justiça do TJDFT, do Tribunal, no sentido de que a família, em caso semelhante dessa agressividade muito forte, de que tentou-se uma tomada de decisão apoiada. E o judiciário negou, porque quando há essa situação, esse contexto de extrema violência, você não pode ficar no degrau abaixo da tomada de decisão apoiada. Você já tem que partir imediatamente para a curatela, para a interdição do sujeito. É interdição. Então, objetivamente, se for brando, você pode até ir pela tomada de decisão apoiada, mas se for muito forte, muito agressivo, se a doença psicótica for muito grave e houver esses surtos, é interdição. Bom, eu só gostaria de lembrar para os nossos amigos ouvintes que vocês estão aqui na Rádio Justiça 104,7 FM, o nosso Justiça na Tarde, com esse importante debate sobre curatela e uma série de questões que envolvem esse universo muito importantes do ponto de vista social, do direito da saúde. E tudo que acontece no mundo jurídico é objeto de trabalho da Rádio Justiça e também da TV Justiça. E hoje nós teremos ainda, ao final da tarde, o Jornal da Justiça, que vai trazer diversas informações para você, amigo da Rádio Justiça e da TV Justiça também. Lembrando que um dos grandes destaques é exatamente o domingo de votação pelo Brasil. Em 11 estados, a eleição para prefeito foi definida no primeiro turno. O Supremo Tribunal Federal também invalidou norma que obrigava distribuidoras de energia elétrica a notificar previamente o consumidor sobre inspeções ou vistorias. O Supremo Tribunal Federal promove seminário internacional Litígios Estruturais sobre solução de conflitos complexos e processos estruturais na proteção dos direitos humanos. E ainda o que acontece quando os tutores de animais de estimação morrem e não têm herdeiros. A herança pode ficar com o bichinho de estimação? O Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 7, começa logo mais às 6 horas da tarde. Doutor, aqui já dava um tema para debate também, essa questão dos bichinhos. A gente eu não sei se eu posso perguntar aqui, acho que o pessoal do jornal vai ficar danado da vida comigo se eu acabar abordando isso agora. Vamos deixar as pessoas assistirem o Jornal da Justiça. Doutor, muito obrigado. Lembrando que nós estivemos falando aqui a respeito da questão da curatela com o doutor Flávio Grutti, com a doutora Silvia Grutti e com a doutora Mariana Brau. Como eu disse, explorei vocês duas um pouco menos no final, porque havia toda essa questão jurídica. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui neste importante debate que marcou esta segunda-feira aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Cadu. Obrigada pelo convite. Continue conosco na Rádio Justiça, que você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.